Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de processo civil. E hoje nós trataremos sobre o assunto comunicação dos atos processuais. A comunicação dos atos processuais acontece basicamente de duas formas, por meio da citação e da intimação. Eventualmente ou esporadicamente, o ordenamento processual traz também a forma de notificação, mas isso é uma exceção e é raramente previsto em lei essa forma de comunicação dos atos processuais. Em razão disso, nós dedicaremos duas aulas distintas para a comunicação dos atos processuais. A primeira, que é esta, nós falaremos sobre citação, as modalidades de citação, os efeitos de citação. E, numa segunda parte, uma segunda aula, nós trataremos especificamente da intimação. Então, vamos dar uma olhada nos tópicos de hoje. Nosso assunto de hoje é, então, a comunicação dos atos processuais, e nós iniciaremos pela citação. Veremos noções gerais deste instituto processual, quais são os seus efeitos, assim como as modalidades previstas no Código de Processo Civil. Veremos cada uma das modalidades, seus requisitos e a forma em que ela é realizada. Isto nos possibilitará entender como a parte requerida, seja ela ré no processo de conhecimento, executada ou até mesmo interessada, toma conhecimento da existência da ação, da existência do processo. Antes, contudo, não se esqueça de curtir o canal e clicar no sininho para receber nossas notificações sobre as novidades aqui do canal. E também não se esqueça de curtir o vídeo. Muito bem, o que é então a citação? Imaginem que alguém, um sujeito qualquer, exerceu o seu direito de ação. Seu direito abstrato de ação foi concretizado. Ele ajuizou um processo, ele ajuizou uma ação. E aí, a parte contrária, seja o réu no processo de conhecimento, seja o executado no processo de execução, ou até mesmo um terceiro que pode sofrer efeitos daquela prestação jurisdicional, precisam tomar conhecimento da existência daquela ação, da existência daquele processo. E é justamente este o objetivo da citação. De acordo com o Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Isso está lá no CPC, artigo 238. É verdade que este conceito trazido pelo Código pode receber várias críticas. A primeira delas é sobre a própria relação processual, já que a teoria do processo como relação processual não é tão unânime nos dias de hoje. Mas não só isso, e talvez o erro mais grave deste conceito trazido pelo Código situa-se no convocar para integrar o processo. Isso porque o réu, o executado e o interessado, eles não precisam se manifestar favoravelmente. Quando o Código diz convocado para integrar, faz parecer que teria a parte a opção de integrar ou não aquele processo. Mas não é isso que acontece. Citado, realizada a citação válida, estará integrada a parte ao processo. Ela não tem que optar e nem tem que exercer qualquer ato posterior a isso, posterior à citação, para que seja integrada ao processo. Então, realizada a citação válida, estará a parte integrada ao processo, apesar do conceito legal dizer que o ato de citação convoca a parte ré, executada ou interessada para integrar o processo. E, na verdade, não é muito bem uma convocação, e sim a própria integração. O ato, então, a citação promove a integração da parte ao processo. A partir da sua citação válida, estará ela, querendo ou não, integrada ao processo. Percebam, então, que a citação válida integra a parte ao processo. E o processo, neste caso, então, já existia. Eu só posso integrar alguém a alguma coisa quando essa alguma coisa já existe. E eu digo isso porque havia um debate na doutrina se a citação era pressuposto de validade ou pressuposto de existência. Sem entrar no mérito das questões, me parece que o Código toma a opção muito clara
de colocar a citação como um pressuposto de validade, tanto que no artigo 239 do Código se estabelece a citação como um requisito de validade, superando então, pelo menos legislativamente, esse debate se é a citação pressuposto de validade ou pressuposto de existência. E justamente por ser um pressuposto de validade e não de existência, que o Código pode estabelecer exceções. Ou seja, será válido o processo apenas com a citação, exceto em dois casos. Quais são esses dois casos? O primeiro, na hipótese de indeferimento da petição inicial. Isso quer dizer que a sentença que extinguir o processo indeferindo a petição inicial ainda assim será válida, independente da citação do réu. E a segunda hipótese é de improcedência liminar do pedido, mais uma sentença, e dessa vez de mérito, que extingue o processo sem a citação do réu e ainda assim será válida. Por quê? Nessas duas hipóteses, defende a doutrina que a citação do réu é dispensável, já que a sentença é a melhor situação possível para ele, réu, já que ele ganhou o processo, entre aspas, sem ter sido citado, sem sequer ter contratado advogado ou participado daquele processo. O processo foi extinto, sem resolução do mérito, na hipótese de indeferimento da petição inicial, ou foi extinto com resolução do mérito, mas julgando todos os pedidos improcedentes, no caso de improcedência liminar do pedido. Então, sendo um pressuposto de validade a citação, eu posso estabelecer exceções. Exceções em que o processo que existe é válido mesmo antes da citação do réu. E é isso que o Código no 239 faz, estabelece. A citação é pressuposto de validade e encontra duas exceções, que são justamente o indeferimento da petição inicial, que está lá previsto no artigo 330, e a improcedência liminar do pedido, lá do artigo 332. Além disso, o Código diz ou traz hipóteses em que eu não posso promover a citação da pessoa da parte contrária. São situações em que ele traz uma espécie de proteção para a pessoa, para que ela não receba a citação em um momento em que possa ser difícil o exercício da sua defesa. Nós temos 5 hipóteses em que a citação não pode ser realizada. Dessas 5 hipóteses, em 4, então, uma, ela nunca vai poder ser realizada, e nas outras 4, apesar de ser vedada a citação, quando for necessária a citação para evitar o perecimento do direito, eu vou poder realizá-la. Vamos ver quais são, então, essas hipóteses. A primeira, se verificar que o citando, a pessoa que é destinada à citação, for mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Vejam que, neste caso, é a pessoa que se destina à citação que não pode recebê-la, seja por sua incapacidade mental ou seja por um estado físico. Imaginem que ele está em coma no hospital e não pode receber lá a citação. Nestes casos, a citação pode ser realizada, só não pode ser realizada naquela pessoa. Eu vou ter que realizar a citação em seu representante, em seu tutor, em seu curador, vai depender da hipótese. É um óbice, então, para que seja citada a pessoa do réu quando ela for mentalmente incapaz ou quando ela estiver impossibilitada de receber aquela citação. E, neste caso, não me importa se está em risco o perecimento do direito. Eu não vou poder fazer a citação em hipótese alguma. Eu preciso fazer essa citação em outra pessoa que seja representante daquele mentalmente incapaz, ou seu curador, ou seu tutor, e por aí vai. Essa é a hipótese em que não se admite, então, a citação, mesmo que seja ou que exista o risco de perecimento do direito. As outras 4 hipóteses, eu posso fazer a citação caso esteja em risco o perecimento do direito. Então, vejam, a regra: eu não posso fazer a citação de quem estiver participando de ato de culto religioso,
de cônjuge, companheiro ou parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no falecimento e nos 7 dias seguintes, então até aquela famosa missa de 7º dia, a pessoa não pode ser citada se ela for cônjuge, companheiro ou parente de segundo grau, seja afim ou consanguíneo, de alguém que morreu. Outra hipótese, eu não posso citar o noivo ou os noivos nos 3 dias seguintes ao casamento, no período de núpcias ali, eu não posso fazer essa citação. E por fim, do doente, enquanto grave o seu estado. Se a pessoa está em um estado grave de coronavírus, por exemplo, eu não posso ir lá e promover a citação. Nessas 4 hipóteses, porém, a regra é eu não posso fazer a citação, mas existe uma exceção, que é justamente a hipótese de evitar o perecimento do direito. Quando a citação for necessária para evitar o perecimento do direito, nessas 4 últimas hipóteses, eu poderei fazer a citação. É uma exceção, então, à regra de que não se pode fazer a citação. E a União, os Estados, Distrito Federal e Município, a Fazenda Pública, a administração direta, com suas autarquias e fundações de direito público, também possuem uma regra específica para a citação. A citação destes entes federativos será exercida na advocacia pública, seja na advocacia pública da União, na advocacia pública dos estados ou na procuradoria dos municípios. Há uma previsão expressa, então, para que estes entes federados recebam uma citação na sua advocacia pública. Tomadas essas noções gerais da citação, a gente consegue tratar ou trabalhar sobre os efeitos. Vejam, então, que quando eu falo sobre os efeitos da citação, o que aquela citação irá provocar no âmbito processual e material daquele direito litigioso, eu estou dizendo sobre a citação válida. Mas é importante perceber que estes efeitos ocorrerão ainda que a determinação de citação, quem mandou citar, tenha sido um juízo incompetente, seja essa incompetência absoluta ou relativa. De forma que, independente da competência do juiz, se determinou a citação da parte contrária e ela foi validamente citada, eu terei os efeitos da citação. E quais são estes efeitos? Os efeitos, então, eles podem ser classificados em processuais ou materiais. Vai depender de qual é o meu ponto de vista. Se aquele efeito vai ocorrer dentro do processo, intrínseco ao procedimento, ou se ele vai ocorrer em relação ao próprio direito objeto do litígio. Em relação aos efeitos processuais, o primeiro deles é justamente a condição de possibilidade do contraditório. Apenas com a citação, depois de citada validamente, a parte terá condição de exercer o contraditório. Para os doutrinadores que adotam a teoria do processo como relação jurídica, eles vão dizer que é a citação que forma, que estabelece a relação jurídica angular, triangular, mas é a citação que faz aquele link entre autor, juiz e réu aparecer, possibilitando assim o contraditório. Além disso, também no âmbito do processo, a citação vai promover ou vai induzir a litispendência. E aqui temos que tomar um cuidado. Por quê? O primeiro cuidado que nós devemos tomar é que ele induz a litispendência em relação ao réu. Porque em relação ao autor, a lide já está pendente, já é pendente desde o ajuizamento. Então, a citação válida vai induzir a litispendência em relação ao réu. Este é o primeiro ponto importante. E o segundo ponto é que a litispendência tem a ver com a prevenção do juízo. E isso modificou do Código de 73 para o Código de 2015. No Código de 73 existe inclusive um julgado do STJ, o recurso especial 778-976, que dizia que vai prevalecer
para se verificar a litispendência aquele juízo prevento, mas que no Código de 73 era o primeiro que determinou a citação. No Código de 2015 isso não existe. A prevenção é provocada pela distribuição da ação, até porque ocorreu, se tornou pendente aquela lide para o autor quando ele distribuiu o processo. Por forma lógica, então, se tornou prevento o primeiro juízo que recebeu ali aquele processo. E aí, se ocorre a litispendência, ela vai ocorrer em favor daquela primeira ação distribuída, pouco importando qual foram as ordens do despacho de citação, quem mandou citar primeiro. O que vai me importar para a litispendência é a distribuição, a prevenção do juízo. E aí, reafirma-se. Primeiro, a litispendência é induzida pela citação para o réu, porque para o autor ela já aconteceu desde a distribuição da ação. E, por isso mesmo, quando houver hipótese de litispendência, eu devo observar o juízo prevento, aquele para o qual foi distribuída a primeira petição inicial. Por outro lado, nós temos efeitos materiais, efeitos que vão alcançar o direito litigioso propriamente dito. E quais são esses efeitos? O primeiro deles, torna a coisa litigiosa. Se a coisa tornou-se litigiosa, nós temos então hipótese de que eu posso estar cometendo fraude à execução se eu alienar aquela coisa, ou até mesmo um ato atentatório à dignidade da justiça, se, agindo em má-fé, agindo com o objetivo de prejudicar a parte contrária, eu alterar a realidade fática relevante para o julgamento. E isso é ato atentatório à dignidade da justiça, e a parte que assim o fizer será punida, conforme previsão expressa do artigo 77, inciso 6, do Código de Processo Civil. E não só torna litigiosa a coisa, a citação também constitui o devedor in mora. Vai constituí-lo in mora desde que, claro, primeiro, a obrigação não seja com termo certo, positiva, líquida e com termo certo, ou seja, aquela obrigação não tinha uma data de vencimento. Porque, neste caso, a mora do devedor já está constituída desde o vencimento da obrigação. Isso está lá no Código Civil, quando vai tratar sobre a mora, o inadimplemento. Eu tenho, então, a hipótese em que a obrigação é positiva e líquida e tinha um termo certo, uma data certa de vencimento. É o seu boleto que venceu no dia 10/3 e você não pagou por conta do coronavírus. Ele ou você estará em mora desde o não pagamento. Por quê? Porque era uma obrigação líquida e positiva, com termo certo, tinha data de vencimento. Então você já está em mora. A citação não vai constituí-lo novamente em mora. Essa é a primeira exceção a essa constituição em mora, porque a mora já aconteceu em data anterior à própria citação. E a segunda hipótese, que também vai acontecer antes da citação, e por isso não haverá constituição em mora pela citação, é no caso de obrigações provenientes de um ato ilícito, porque neste caso a mora se constitui desde a prática do ato ilícito. Imaginem que você bateu o seu veículo no carro de alguém e não pagou, não fez a reparação dos danos materiais ali provocados. Desde a batida do carro, então, você está em mora, porque você deveria ter reparado os danos imediatamente. A data de constituição da mora acontece, então, antes da própria citação. E por que é importante a constituição em mora? Lembrem-se, é a partir da constituição de mora que serão devidos atualização monetária e juros moratórios. Então, a data em que acontece a constituição em mora, dentre outros efeitos, é muito importante para saber qual é o momento que incidirá sobre o débito ou sobre a obrigação os efeitos da mora. E aí, nós temos, em relação às obrigações provenientes de ato ilícito, a súmula 54 do STJ, que é muito importante. Isso porque ela estabelece uma restrição interpretativa a esse artigo ou essa obrigação. Apenas as obrigações provenientes, de acordo com a súmula, de ato ilícito
extracontratual é que nós consideraremos a mora na data do ato. Isso quer dizer que se o meu ato ilícito for contratual, eu estiver violando ou provocando ou cometendo um ato ilícito proveniente de um contrato, eu serei constituído em mora com a citação. Não se aplica a exceção. A exceção, então, à regra de que a citação constitui o devedor em mora ou o réu em mora, não se aplica, encontra duas exceções. A primeira, obrigação com termo certo. E a segunda, obrigações provenientes do ato ilícito extracontratual, em virtude da súmula 54 do STJ. Nestes casos, então, em que eu tenho as exceções, a mora vai ter sido constituída antes da citação. Todos os casos seguintes, a mora está constituída com a citação válida no processo. Além disso, a citação também se mostra, ou viabilizar a citação, se mostra uma condicionante para a interrupção da prescrição. O que isso quer dizer? A citação não tem como efeito, ao menos em um primeiro momento, como nós vimos ali, a interrupção da prescrição. Isso porque a interrupção da prescrição vai acontecer no pronunciamento inicial, no despacho inicial do juiz que determina a citação. É efeito do despacho inicial a interrupção da prescrição. E mais do que isso, interrompida a prescrição com o despacho inicial, ela vai retroagir a data de distribuição da ação. Acontece que viabilizar a citação, a parte autora viabilizar a citação, é uma condicionante para que essa interrupção, promovida pelo despacho inicial, aconteça, ocorra. Se o autor, no prazo de 10 dias, que é estipulado pela lei, não viabilizar a citação do réu, ou seja, ele não promover atos que são a eles inerentes, pagamento de custas, indicação de endereço ou algo determinado pelo juiz ou pela lei, para viabilizar a citação do réu, não vai acontecer essa interrupção. Se ele, dentro do prazo, ele, autor, dentro do prazo de 10 dias, então, não viabilizar a citação, não vai ocorrer a interrupção pelo despacho inicial. E isso é muito importante. Por quê? Porque se o despacho inicial deixar de interromper a prescrição, o único ato possível no processo para fazer essa interrupção é justamente o quê? A constituição em mora. Percebam então que viabilizar a citação é uma condicionante para interromper a prescrição. Se eu não viabilizar essa citação no prazo de 10 dias, a interrupção da prescrição não vai acontecer com o despacho inicial. Mas isso não quer dizer que ela não vá acontecer. Só quer dizer que o artigo 240, parágrafo 1º, e o artigo 202 do Código Civil, inciso 1, não serão a causa de interrupção da prescrição. O que vai ser a causa de interrupção da prescrição é o artigo do Código Civil 202, inciso 5º, em que ele diz que interrompe a prescrição qualquer ato judicial ou de citação ou interpelação que constitua o devedor em mora. E aí, se for este caso, ou seja, se eu perder o meu prazo de 10 dias para viabilizar a citação, não vai acontecer a interrupção da prescrição pelo despacho inicial do juiz, e aí eu passo a ter um novo efeito material da citação, que é qual? Justamente de interromper a prescrição em virtude da constituição do devedor em mora. Mas isso não é a regra. Este efeito não é a regra. A regra é que a prescrição será interrompida pelo despacho inicial do juiz, que determina a citação, retroagindo a data da distribuição, desde que o autor viabilize a citação no prazo de 10 dias. E este prazo de 10 dias, essa viabilização da citação, ela não pode ser prejudicada em virtude de fatores alheios à parte. Por exemplo, a parte não pode se prejudicar se a viabilização dessa citação não acontecer no prazo de 10 dias
por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Se foi o judiciário quem provocou essa demora para viabilizar a citação, a parte não vai ser prejudicada. E isso já era súmula antiga do STJ, a súmula 106, que foi agora criada uma regra no Código de Processo Civil, lá no artigo 240, parágrafo 3º. Dessa forma, como regra, a regra é que a interrupção da prescrição vai acontecer com o despacho inicial do juiz determinando a citação e retroagindo a data da distribuição, desde que a citação seja viabilizada pelo autor no prazo de 10 dias. Se o autor não cumprir com este ônus, não viabilizar a citação no prazo de 10 dias, essa condição não vai se realizar e, portanto, a interrupção da prescrição pelo despacho inicial não vai se realizar. E, neste caso, o ato processual que vai promover a interrupção da prescrição é a própria citação, quando constituir o devedor in mora, por força do Código Civil, artigo 202, inciso 5º. Mas, como essa citação pode ser realizada? Como é a prática deste ato processual? As formas com que eu posso comunicar ao réu, ao executado ou ao interessado sobre a existência daquele processo, como eu posso integrá-lo ao processo. Isso é tratado pelas modalidades de citação, que são as seguintes. O Código autoriza 5 formas distintas para que seja feita a citação. Eu posso promover a citação, realizar a citação pelos correios, por oficial de justiça, pelo comparecimento em cartório do citando, e aí essa citação será feita pelo escrivão ou chefe de secretaria, por edital e, por fim, por meio eletrônico, conforme regulamentado em lei. É importante ressaltar que essa ordem trazida pelo Código é uma ordem de preferência, com exceção do meio eletrônico. O meio eletrônico, apesar de pouco utilizado hoje, a intenção é de que ele seja a regra em pouco tempo, seja em razão da velocidade, seja em razão dos custos. Acontece que, para que eu possa fazer a citação por meio eletrônico, é necessário ter um e-mail ou um correio eletrônico daquela parte. E eu não posso confiar que uma parte recebeu uma citação se não foi ela própria quem forneceu o seu endereço no processo. Então, neste primeiro momento, ou nestes primeiros momentos do judiciário, a intimação e citação eletrônica ficam limitadas em determinadas hipóteses que nós veremos. Mas, tirando a hipótese do meio eletrônico, a ordem a ser seguida é exatamente essa colocada pelo Código, iniciando pelo correio, em seguida, oficial de justiça, caso compareça em cartório, pelo escrivão e, por fim, na última hipótese, por edital. E essas citações eu posso classificá-las como citações reais, ou citação real, e citações fictas. A citação real vai ser aquela em que o citando, a própria pessoa do citando, recebe a citação. Eu não tenho dúvidas, então, de que ele foi integrado à relação processual porque ele recebeu a comunicação do ato processual. Ele, em pessoa, recebeu a comunicação do ato processual. Já a ficta é uma pressuposição trazida pela lei. A lei pressupõe que a comunicação do ato processual, citação, tenha chegado ao conhecimento da parte, ré, executada ou para o interessado. Eu então crio uma ficção jurídica, por isso chamado de citação ficta, em que eu pressuponho o recebimento daquela citação, mesmo não existindo no processo uma efetiva comprovação de que foi a parte quem recebeu aquela comunicação do ato processual. Essa distinção é muito importante em razão das consequências que isso pode causar no processo. Porque se a citação foi real, eu tenho certeza de que o réu recebeu aquela comunicação, mas por uma decisão dele, ele decidiu não aparecer no processo. Ele não comparece para apresentar sua defesa,
nem para fazer qualquer manifestação. Neste caso, as consequências são suportadas exclusivamente por ele, tendo o juiz, o Estado, assim como a parte autora, a certeza de que a comunicação chegou a ele, mas ele decidiu nada fazer. Então, neste caso, o processo prossegue sem qualquer participação ou representação dos interesses do réu. Já na citação ficta, eu tenho uma ficção jurídica. Eu estou pressupondo que essa comunicação foi recebida, mas ela pode não ter sido. Então, como eu não tenho essa certeza, no caso das citações fictas, se o réu não comparece para apresentar a sua defesa, vai o juiz nomear um curador especial, alguém para defender os interesses do réu que não compareceu no processo. Todos os casos, então, de citação ficta, eu tenho a nomeação de um curador especial, o que não acontece no caso da citação real. E é essa a importância da distinção entre esses dois institutos, de citação ficta e de citação real. Vamos então entrar nas hipóteses de modalidade de citação, nas hipóteses em que eu posso fazer a citação, iniciando justamente por aquela que é a regra, os correios. A citação pelo correio é regra. É regra porque é o meio preferencial de citação. E ela pode acontecer, este ato processual pode acontecer em qualquer comarca do país. Um juiz, então, situado na comarca de Belo Horizonte, pode determinar a citação pelos correios de alguém que esteja lá no sul, lá em Porto Alegre. Ah, mas o ato de citação vai acontecer em Porto Alegre? Não tem problema. É uma exceção à aderência territorial da jurisdição. Neste caso, o Código autoriza que o ato de citação seja determinado em Belo Horizonte e o correio cumpra este ato entregando lá a carta que vai ser enviada para o réu lá em Porto Alegre ou em qualquer outra cidade, comarca, dentro do território nacional. É uma abrangência, então, territorial de todo o Brasil, de todo o país. Eu não posso promover a citação postal em alguns casos. Então, a regra, que é a citação postal, encontra algumas exceções expressas. Quais são essas exceções? Quais são, então, as hipóteses em que é vedada a citação postal ou citação pelo correio? Primeiro, ações de Estado. Nas ações em que há discussão sobre o estado da pessoa, se a pessoa precisa de uma curatela, por exemplo, nestes casos eu não posso fazer a citação postal. A citação tem que ser pessoal. Segunda hipótese, se o citando é incapaz. Como nós falamos anteriormente, há uma vedação para eu citar o mentalmente incapaz, mas quando a pessoa é incapaz, a citação dela, seja não só mentalmente, mas por idade ou qualquer outro fator de incapacidade, a citação dela não pode acontecer pelo correio. Eu tenho que fazer uma citação por oficial de justiça. Terceira hipótese, quando for uma citação de pessoa de direito público. Ou ainda, quando citando residir em local não atendido por entrega domiciliar de correspondência. Imaginem que nós temos uma cidade, algo raro no Brasil, eu sei, mas nós temos uma cidade em que o correio não vai na casa de cada um para entregar as correspondências. Ele deixa numa caixa comum, deixa lá numa caixa postal, que depois os moradores da cidade vão lá retirar. Eu não tenho a entrega domiciliar. Neste caso, também é vedada a citação por via postal. E, por fim, quando o autor, de forma justificada, então não basta o pedido, eu tenho que justificar o porquê, requerer essa citação de outra forma. O autor, então, quer que a citação seja feita por oficial de justiça, justificando o motivo. Nestes casos, eu vou deixar de fazer a citação postal para fazer a citação por oficial de justiça, que é a modalidade seguinte de citação. E aí surge um debate sobre execução. Isso porque, no Código de 73, existia uma vedação expressa, falando que na ação, no processo de execução, eu não poderia citar o executado via postal.
Acontece que no Código de 2015 não trouxe essa vedação. Não existe essa vedação, então, sobre a execução. Mas, por outro lado, parte da doutrina diz que a citação postal na execução é incompatível porque, além da citação, no mesmo ato processual deve-se fazer a penhora. E quem faz a penhora é o oficial de justiça, de forma que parte dessa doutrina entende que, mesmo não havendo uma previsão expressa no Código proibindo a citação postal, ela seria proibida para a execução. Não me parece encontrar muito fundamento essa proibição. Isso porque, vejam só, a execução ela é em favor do credor. Então o credor pode desistir de uma ou mais providências na execução. E, ao pedir a citação postal, naturalmente desistiu o credor da tentativa de penhora feita pelo oficial de justiça naquele primeiro ato, naquela primeira citação, logo depois da citação, no caso de não pagamento. E o segundo motivo, o próprio Código estabelece que há uma ordem preferencial para penhora, mas que a penhora em dinheiro é prioridade, e a penhora em dinheiro é feita por bacen-júdi no juízo. Então não há essa incompatibilidade de forma alguma e, no meu ponto de vista, a execução pode sim ter citação postal, já que não há vedação do Código neste sentido. Mas quais são os requisitos para que eu faça essa citação postal? Vamos dar uma olhada nestes requisitos. A citação postal ou citação por correio, então, ela vai ser uma carta, uma correspondência, que vai ser enviado pela secretaria do juízo, pelo escrivão, o chefe de secretaria, o auxiliar do juízo, tendo como destinatário o citando. Ela então é uma carta registrada com um aviso de recebimento, porque é justamente o aviso de recebimento que vai ser o recibo de entrega para o citando. É a prova de que o citando recebeu aquela comunicação do ato processual. E, além dessa carta, ou na verdade essa carta, dentro do envelope dessa carta, dessa correspondência, precisam ter alguns documentos. O primeiro deles é cópia da petição inicial, a chamada contrafé, para que o citando tome conhecimento de todos os termos da petição inicial. Ela não precisa acompanhar os documentos que estavam com a petição inicial, é apenas uma cópia do arrazoado, da causa de pedir e dos pedidos que estão ali na petição inicial. Em seguida, ou juntamente com a cópia da petição inicial, eu também tenho que colocar cópia do pronunciamento inicial do juiz. O Código fala em cópia do despacho do juiz, mas que pode ser também uma decisão interlocutória. Afinal de contas, o juiz pode ter decidido ali sobre tutela provisória, ou gratuidade de justiça, ou qualquer outra coisa mais. E, juntamente com cópia da petição inicial e do despacho inicial, tem que ter um ofício, uma carta de citação. Essa carta de citação chama-se carta de citação justamente porque é por correspondência. Quando eu estou enviando ou remetendo ou fazendo a citação por oficial de justiça, vai se chamar mandado de citação. Vamos ver a carta de citação. A carta de citação precisa ter o endereço do juízo, o respectivo cartório ou vara, e ainda o nome do autor, do citando, e seus respectivos domicílios ou residência. Estes requisitos são genéricos. Não me importa se o procedimento é de conhecimento, é um procedimento especial, é um procedimento de execução, não me importa qual é a espécie do procedimento. Todos esses requisitos devem estar presentes. Por outro lado, eu tenho requisitos específicos para o processo de conhecimento, para a fase de cognição. E esses requisitos específicos se aplicam tanto para a carta de citação quanto para o mandado de citação. O mandado de citação a ser cumprido pelo oficial de justiça também precisa ter estes requisitos, que são a finalidade da citação e todas as especificações constantes da inicial. O prazo para resposta, qual é o prazo para contestar a ação e
Se não for contestada, quais serão os efeitos, sob pena de revelia, ou os embargos à execução, se for execução. Ainda, a assinatura do escrivão ou chefe de secretaria e a declaração de que ele o subscreve por ordem do juiz. E caso eu tenha uma decisão, então eu tenho ali uma decisão que foi tomada lá no pronunciamento inicial, seja de tutela provisória, por exemplo, determinou que o nome do autor fosse retirado dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa de R$ 1.000 por dia. Eu tenho então uma decisão que foi tomada no pronunciamento inicial. Essa carta de citação será também de intimação. Então eu tenho carta de citação e intimação. E neste caso, deve o mandado ou a carta especificar a decisão que está sendo a parte intimada e ainda as sanções que serão aplicadas no caso de descumprimento da ordem, caso exista essa sanção imposta pelo juiz. Tudo isso, então, deve fazer parte deste ofício, digamos assim, dessa carta de citação ou do mandado de citação a ser cumprido pelo oficial de justiça. Enviada, então, essa correspondência, com todos esses elementos constantes dela, ela vai ser recebida pelo destinatário, pelo citando, e deve o carteiro exigir ali a assinatura no comprovante, no aviso de recebimento. É o recibo dele, é o comprovante de que o citando realmente recebeu a citação. É este AR, é este comprovante de recebimento, esse aviso de recebimento, que vai retornar ao processo. Ele vai ser devolvido pelo correio para a secretaria, e a secretaria vai juntar no processo, certificando a data da juntada. É justamente a data da juntada deste AR nos autos, comprovando o recebimento da carta pelo citando, que será o marco legal, que será considerado realizada a citação e quando começarão a correr os prazos para o citando. Agora, como regra, quem deve receber a citação é o próprio citando, a própria pessoa, para que ela se destina. Mas, tratando-se de pessoa jurídica, o Código possui regra específica, porque no caso de pessoa jurídica é considerada válida a citação quando recebida por pessoa com poderes de gerência ou de administração, ou ainda por um funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Na pessoa jurídica, então, eu posso citar ou fazer essa citação, essa correspondência ou mandado de citação pode ser recebido por qualquer dessas pessoas que será considerado válido. E a grande inovação do Código. O Código autoriza ainda que será considerada válida, portanto, permitido, que nos condomínios de edifício, assim como naqueles condomínios horizontais, aqueles condomínios de loteamento, com controle de acesso, a entrega do mandado de citação ou da correspondência para o responsável na portaria por receber correspondências será considerado válido. Então eu tenho a validade aqui de uma citação entregue para um terceiro que recebeu em nome do citando. Parte da doutrina faz uma crítica a este dispositivo, dizendo que ali estaríamos diante de um caso de citação ficta, porque não é o próprio citando quem recebe. Mas nesse caso, a pessoa age sob a confiança do citando. Ele está ali representando o citando para receber não só a citação, mas qualquer correspondência. Não nos parece que é efetivamente o caso de uma citação ficta, já que a pessoa recebe, em elegendo aqui, por delegação do próprio citando em seu nome, todas as correspondências e entregas que são feitas naquele local. Então, do nosso ponto de vista, continua sendo a citação real. Continua sendo a hipótese de citação real, de forma que toda a entrega, toda a citação postal, a citação feita pelo correio, é uma hipótese de citação postal. Mas nós temos casos em que a citação postal se frustra. A correspondência é negado o recebimento dela. Quando o correio vai lá fazer a entrega, o citando, ou o porteiro, ou qualquer pessoa se nega a receber a citação.
Ou ainda temos aqueles casos também em que é vedado pela própria lei a utilização da citação postal, como nós vimos, como nas ações que tenham por objeto o estado da pessoa ou de pessoa de direito público. Nestes casos, nós temos então a citação por oficial de justiça. Caberá a citação por oficial de justiça nessas hipóteses em que são previstas pelo Código, ou então quando frustrada a citação por correio. Isso nos termos do artigo 249. Nós ainda temos a hipótese em que está prevista lá no Código de quando o autor, de forma fundamentada, pede por essa modalidade. E vejam só, o oficial de justiça é um auxiliar do juízo. O juiz, então, vai determinar a citação, o chefe de secretaria vai confeccionar um mandado de citação, porque o oficial vai lá a mando do juízo. Então, ele vai confeccionar um mandado de citação contendo aqueles requisitos do 250 que nós acabamos de falar. De posse desse mandado, o oficial de justiça vai fazer a diligência. Ele vai até o endereço que consta do mandado em busca do citando. Identificando o citando, o oficial de justiça vai então certificar que diligenciou naquele dia, naquele horário, naquele determinado endereço, e que lá estando localizou a pessoa, o citando, leu o teor do mandado de citação para ele, ofereceu-lhe a contrafé, a cópia da citação, da inicial, desculpem, ofereceu-lhe então a cópia da citação. O citando pode ou não receber essa cópia. Se ele recusar ou se ele aceitar, vai certificar o oficial de justiça que ele aceitou ou recusou. E logo em seguida vai pedir ao oficial de justiça que o citando dê um recibo no mandado, assine a sua ciência no mandado, que também pode ser objeto de recusa, não importa. Nesse caso também, o oficial de justiça irá certificar, irá escrever no mandado se o citando quis ou não dar o seu recebido ali no mandado. É importante lembrar que, como o oficial de justiça é um funcionário público, auxiliar do juízo, ele possui fé pública. Como ele possui fé pública, ainda que o citando se negue a receber a contrafé, se negue a aceitar o mandado e assinar lá o seu recibo, o seu ciente no mandado, será considerada a citação válida, porque a certidão do oficial de justiça narrando essas ocorrências possui fé pública, possui uma presunção de veracidade. Então será considerado o réu, ou o executado, ou o interessado, citado nesta situação, independente do recebimento ou não da contrafé e independente ou não da assinatura do mandado de citação. Não adianta, então, se recusar a recebê-los. Isso, juridicamente, não tem qualquer efeito. Vai ser considerado o ato válido da mesma forma. E aonde pode o oficial de justiça atuar? Como regra, o oficial de justiça deve atuar dentro da sua comarca, na limitação territorial da comarca em que ele está ali lotado, em que ele está auxiliando o juízo. Então, ele encontra a mesma limitação territorial que o juiz encontra a sua competência. Acontece que o Código autoriza que quando eu tenho comarcas contíguas, ou seja, que são continuações uma da outra, aquelas comarcas, aquelas cidades em que você vai de uma para outra de forma contínua, elas dão continuidade a uma para outra. E, além de serem comarcas contíguas, elas são de fácil comunicação e ainda se situam na mesma região metropolitana. Nestes casos, o oficial de justiça pode cumprir o ato de citação ou qualquer outro ato que ele deva praticar nestas outras comarcas contíguas. Aquela limitação territorial da competência vai ser flexibilizada para que ele possa comparecer e efetuar o ato em comarcas próximas, contíguas àquela em que ele atua, àquela em que ele está trabalhando. Mas nós temos ainda uma hipótese da chamada citação por hora certa. A citação por hora certa ainda é uma citação dentro da modalidade de oficial de justiça, porque é o oficial de justiça quem faz a citação por hora certa. Acontece que
a citação por hora certa não é feita na pessoa do citando. O oficial de justiça não encontra o citando para fazer a citação. E por isso, como não é feita na pessoa do citando, é uma ficção, é uma pré-suposição jurídica, é a primeira espécie de citação ficta que nós vemos. Como acontece essa citação? A citação por hora certa ela tem lugar quando o citando está se ocultando, ele está se esquivando em receber a citação. Muitas das vezes o citando já é ou já espera ali pelo processo, e ele, com o objetivo de atrasar, de procrastinar o máximo possível, ou até mesmo de não permitir que o processo tenha sua continuidade regular, ele começa a adotar práticas de má-fé, práticas com o objetivo de impedir o exercício da jurisdição. E o oficial de justiça, nas suas diligências, ao tentar citar ali aquela pessoa, identifica isso. E aí é possível, autoriza o código que o oficial de justiça, independente da expedição de novo mandado, independente da autorização do juiz, promova a citação por hora certa. Mas para isso ele deve obedecer, ele deve respeitar alguns requisitos. Vejam, a primeira coisa é que o oficial de justiça precisa realizar duas diligências. Ele precisa, então, tentar fazer a citação, tentar encontrar o citando em duas oportunidades distintas. Não exige o código que essas oportunidades sejam diferentes, ou em dias diferentes. Então, elas podem acontecer no mesmo dia. Pode ir lá o oficial de justiça pela parte da manhã e voltar à tarde. São duas diligências distintas. Tentou ele encontrar o citando em duas oportunidades distintas. Ele foi na primeira diligência e não estava lá o citando, ou ele não quis recebê-lo, e aí volta, retorna o oficial de justiça com o objetivo de encontrar e fazer a citação. Feita a segunda diligência, novamente não encontra o oficial de justiça a pessoa do citando. Acontece que o oficial de justiça suspeita que isso aconteça propositadamente. Está o citando se ocultando. Neste caso, então, o oficial de justiça, na segunda diligência, depois de buscar pelo citando e não localizá-lo, vai designar uma hora. Ele está suspeitando que o citando está se ocultando, ele nunca está em casa. Ele vai então virar e falar assim, olha, para a pessoa da família, ou para um vizinho, se não tiver uma pessoa da família, ou até mesmo para o porteiro, aquele que é responsável pelo recebimento da correspondência no edifício, ou naqueles condomínios fechados, nos condomínios horizontais. Ele vai designar uma hora do dia útil seguinte. Ele vai dizer então, olha, amanhã, que é um dia útil, eu retornarei aqui às 13 horas, se você avise para o citando que eu virei aqui, e que se ele não estiver, eu farei a citação ainda assim. Eu virei aqui para citá-lo. O oficial de justiça, então, retorna, faz uma terceira diligência. Chegando lá, podem acontecer duas coisas distintas. A primeira, o citando está lá, na hora marcada, aguardando pelo oficial para receber a citação. Neste caso, não é feita a citação por hora certa. É feita a citação na própria pessoa do citando. É uma citação por oficial comum, real. Ele recebeu a citação. O oficial de justiça, então, vai seguir aqueles procedimentos que acabamos de ver, entregando a contrafé, lendo o mandado e pedindo ciente do citando. Uma citação real. Agora, por outro lado, pode acontecer do oficial de justiça, novamente, na terceira diligência, mais uma vez, não encontrar o citando. E aí, o que vai fazer o oficial? Vai promover a citação por hora certa. Ele vai, naquele local ali que ele se encontra, fazer a citação do réu, executado ou interessado. E aqui, não me importa se ele não consegue identificar ou localizar até mesmo aquela pessoa que ele avisou. Às vezes o porteiro, que ele tinha avisado que ele retornaria no dia seguinte, lá não está mais. Às vezes o vizinho não atende ou
o familiar que tinha sido avisado não aparece, aparece outra pessoa. Não importa. O oficial de justiça irá certificar todos os dias e diligências, e vejam, a certidão deve ser detalhada. O oficial de justiça deve constar até mesmo o horário em que ele foi fazer a diligência, e isso o STJ já disse que é um requisito de validade. Se o oficial de justiça não indicar as horas ou os horários em que foram feitas todas as diligências, será inválida a citação. Isso está lá no RESP 468-249 de São Paulo. Então, o oficial de justiça precisa fazer uma certidão detalhada dos dias e horários em que ele procurou o citando, e que ele marcou com alguém, descrevendo quem seria aquela pessoa, pelo nome, o dia que ele voltaria e horário, e que ele voltou e ainda assim não encontrou o citando, motivo pelo qual ele fez a citação por hora certa na pessoa de fulano de tal, a pessoa em que presume-se ficou responsável por entregar a citação ao destinatário, ao citando. E, ainda que essa pessoa se recuse a receber a contrafé ou o mandado, não importa, certificará o oficial de justiça e será considerada feita a citação. Só que a citação por hora certa tem um detalhe. Qual é? Depois que o mandado retornar para a secretaria e for juntado aos autos, lembrem-se que é com retorno do mandado para os autos, certificando lá o escrivão o dia em que foi juntado o mandado no processo, que é considerada a citação feita. No caso da hora certa, eu ainda preciso de um outro requisito. Além de juntar o mandado, se o escrivão verificar que o oficial de justiça fez a citação por hora certa, ele deverá enviar a chamada carta confirmatória. O que é isso? Ele encaminhará uma carta, ou um telegrama, ou até mesmo uma correspondência eletrônica para o destinatário, para o endereço em que houve a citação, destinada lá ao citando, confirmando, dando ciência de tudo o que aconteceu. Só com o envio desta carta é que será considerada aperfeiçoada a citação. O Código, então, exige que, para que o oficial de justiça faça a citação por hora certa, preencha-se antes dois requisitos. Um de ordem objetiva, qual seja, que ele tenha feito duas diligências em busca do citando. E aqui, novamente, ressalta-se que essas diligências precisam ser certificadas com dia, horário e ocorrências. Feitas as duas diligências, cumpriu-se o requisito objetivo, temos ainda um segundo requisito, que é subjetivo. O oficial de justiça é quem vai preenchê-lo subjetivamente. Ele acredita, ele suspeita que há ocultação proposital do citando. Neste caso, então, preenchidos esses requisitos, vai se possibilitar a realização da citação por hora certa. Preenchidos, então, os requisitos, vai poder o oficial de justiça designar no dia útil subsequente um horário em que ele retornará para promover a citação daquela pessoa, independente da presença dele ou não naquele horário marcado. Se, ainda assim, não há suspeita de ocultação, somente houveram as duas diligências, não pode o oficial de justiça fazer a citação por hora certa. Ele precisa de todos os requisitos. Caso frustrada a citação postal, a citação por oficial de justiça, seja ela real ou a ficta, que é a por hora certa, temos então uma modalidade de citação, que é a citação por edital. Então, nós temos as seguintes hipóteses em que pode ser feita a citação por edital. A primeira, quando é desconhecido ou incerto citando. Muitas das vezes eu não consigo individualizar quem é réu em uma ação. Imaginem a seguinte situação: alguém ou várias pessoas invadiram a fazenda, e aí eu preciso reintegrar a posse daquela fazenda, mas não sei quem são todas aquelas pessoas que lá estão. Eu então desconheço, ou são incertos os citandos. Há também a hipótese, imaginem no caso de busca e apreensão,
em que um veículo é garantia do meu contrato, e aí eu não sei quem é o possuidor daquele carro, já que o devedor do contrato o vendeu, mas eu sei aonde está, eu sei qual é o endereço que está lá o veículo. Eu então não tenho, é desconhecido o citando. Nestes casos, haverá a possibilidade de citação por edital. Além disso, pode-se promover a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. E aqui nós temos que ir por partes. Por quê? Quando ignorado ou incerto, o lugar é uma hipótese distinta de inacessível. Para que seja considerado em local ignorado ou incerto, chamado também nas certidões incerto e não sabido, eu preciso antes esgotar todos os meios possíveis de identificação do endereço do citando. Ou seja, para eu fazer a citação por edital sob pretexto de que o citando está em local incerto e não sabido, está em local ignorado e incerto, eu preciso antes esgotar todos os meios possíveis de identificar o endereço. E aqui vale-se até mesmo do auxílio do juiz, naquele dever de auxílio para encontrar endereços. Ele pode, então, fazer a consulta a órgãos públicos ou convênios, como Bacenjude, Renajude, Infojude, ou até mesmo oficiar concessionárias de serviço público, água, luz, telefonia, tudo isso em busca de um endereço do citando. Se, depois de todas essas providências, ainda assim eu não conseguir identificar o endereço do citando, abre-se a possibilidade de citação por edital, por ser o local do citando, a residência ou domicílio do citando, incerto e não sabido. E isso não se confunde com o local inacessível. Porque o lugar inacessível, aquele lugar que eu não consigo promover a citação, ele pode ser basicamente de duas espécies. Eu tenho um lugar que é inacessível, jurídico-político. Ou seja, por uma questão jurídica ou política, eu não consigo promover o ato de citação. É o caso, por exemplo, de um país que recusa o cumprimento de carta rogatória. Aquele país não tem um tratado com o Brasil para cumprir ordens judiciais em seu território. Então ele não pratica nenhum tipo de ato judicial a requerimento do Brasil no seu território. Neste caso, é considerado inacessível o local em que está o citando por uma questão jurídico-política. E neste caso, é possível a citação por edital. Além disso, eu tenho também a inacessibilidade física ou geográfica. E a inacessibilidade física ou geográfica demonstra ou se aplica justamente para aqueles casos em que fisicamente é inacessível por uma questão de guerra, de revolução, de epidemia ou tragédia natural. Nestas hipóteses, então, eu não consigo acessar aquele lugar em virtude destes eventos e, por isso, ele é considerado inacessível, possibilitando a citação por edital. Vale o registro ainda de que parte minoritária da doutrina entende que haveria uma inacessibilidade social, ou seja, uma hipótese em que eu poderia fazer a citação por edital em virtude de estar o citando em lugar inacessível, porque aquele lugar é controlado pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas ou por milícias, e isso me impediria de fazer a citação por correspondência ou por oficial de justiça, viabilizando a citação por edital por lugar inacessível. Essa corrente é minoritária e parece que não é muito sustentável, já que, para isso, eu deveria reconhecer a existência de um poder paralelo. Eu deveria reconhecer que existe no território brasileiro um lugar que o poder estatal não alcança, que efetivamente está sob controle do crime organizado, dos traficantes, da milícia. E isso
deveria ser reconhecido por um ato estatal, porque a citação é um ato promovido por um agente do Estado. Então, pelo menos no atual cenário que nós nos encontramos, parece que não é aplicável essa inacessibilidade social, essa fundamentação de ser o lugar inacessível por ser controlado por um Estado paralelo, por um poder paralelo. Parece não ser uma fundamentação adequada, nem ser aceita no nosso Estado hoje em que vivemos. A citação por edital, então, essa modalidade de citação ficta, exige alguns requisitos. O primeiro, a afirmação do autor ou da certidão do oficial de justiça informando a presença dos requisitos das circunstâncias autorizadoras, que é lá o local incerto e não sabido do citando. A publicação do edital pela rede mundial dos computadores, no sítio do respectivo tribunal. Essa publicação é feita pelo Diário Judiciário Eletrônico, DJE, além de publicação na plataforma de editais do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Essa publicação vai ser certificada nos autos pelo escrivão ou chefe de secretaria. A determinação do juiz ainda do prazo, que pode variar entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma, da primeira. Percebam que o juiz é quem vai determinar a quantidade de publicações, assim como o prazo para que essas publicações cheguem ao conhecimento do citando, que pode variar entre 20 e 60 dias. Mas, ainda que eu tenha que fazer mais de uma publicação, este prazo de 20 a 60 dias vai ter início, vai começar a fluir no primeiro dia útil após a primeira publicação. E, por fim, a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Preenchidos esses requisitos na publicação do edital, passado o prazo definido pelo juiz de 20 a 60 dias, vai ser considerado citado o réu, o executado ou o interessado. Agora, temos que tomar cuidado para o seguinte: se o autor requerer a citação do citando pela modalidade de edital, mas ele estiver fazendo isso por má fé, de forma dolosa, ele quer prejudicar, evitar que tome o citando conhecimento da ação, e o citando assim for citado, ocorrer efetivamente a citação por edital, pode o autor ser penalizado em uma multa de até 5 vezes o salário mínimo. Então, caso exista o requerimento doloso de citação por edital por parte do autor, e esse não basta o requerimento, é claro, este requerimento tem que ser deferido pelo juiz. Ele então praticou um ato atentatório à dignidade da própria justiça, fazendo com que o juiz fizesse uma citação sem estarem presentes as hipóteses legais por má fé. Neste caso, então, será ele, o autor, penalizado com multa de 5 vezes o salário mínimo. Agora, no caso de inacessibilidade, então, se o réu estiver sendo citado por inacessibilidade do local e na comarca houver emissora de radiodifusão, a notícia da situação dele também deve ser divulgado por rádio. Deve então se passar a notícia de sua citação, mas apenas se for uma comarca ou for uma citação com fundamentação na inacessibilidade, seja ela jurídica ou política ou física e geográfica. O juiz ainda pode determinar também, para dar mais publicidade, que essa publicação seja feita além das vias eletrônicas da rede mundial de computadores, pela imprensa, pelo jornal local de ampla circulação ou ainda por outros meios que ele entender como cabíveis, consideradas peculiaridades da comarca. Nesse sentido, então, a gente tem a publicização do edital, ou seja, as formas em que esse edital vai ser publicado, vai ser levado a conhecimento de todos e para tentar chegar ao citando.
E essa publicização, ou seja, essa publicação de editais para dar a maior publicidade possível, vai acontecer então, em resumo, pelo sítio do tribunal, no DJE, pela plataforma de editais do CNJ e, subsidiariamente, se o juiz determinar, por jornal de ampla circulação ou outros meios, considerando a peculiaridade da comarca, seção ou subseção que atua o juiz. Estas são as três formas, além, é claro, da divulgação por rádio, quando a fundamentação da citação por edital for inacessibilidade. Nós temos ainda, meus caros, os chamados procedimentos editais, ou seja, são procedimentos estruturados pelo Código de Processo Civil em que a publicação de edital será sempre necessária. Eu sempre precisarei fazer a publicação de edital, ainda que algum dos réus tenham sido citados de forma pessoal, de forma real. São essas hipóteses. Primeiro, na ação de uso capião. Então, na ação de uso capião de imóvel, eu preciso realizar a citação por edital de interessados ou eventuais terceiros que pretendam intervir no processo. Na ação de recuperação ou substituição do título ao portador. E em qualquer outra ação que seja necessária, por determinação legal, a provocação para a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Estas são as hipóteses trazidas no Código. Existem leis fora do CPC que exigem também essa publicação de editais, como é o caso de recuperação judicial e de falência. A Lei 11.101 também é uma hipótese que exige a publicação de editais para conhecimento e publicização ampla para todos os interessados, para toda a sociedade, sobre aquela ação, sobre aquele procedimento. Sobre os meios eletrônicos, nós já falamos no início desta aula, é algo ainda incipiente, mas que com certeza em longo prazo será considerado o meio preferencial para citação. A Lei 11.419, antes do novo Código, já exigia que a União, Estados e DF, além do município e as entidades de administração indireta, fossem citadas preferencialmente por meio eletrônico. E o novo Código reforçou essa necessidade no artigo 246, parágrafo 2º, além de ter também exigido que empresas, com exceção de micro e empresas de pequeno porte, então as empresas públicas e privadas que não fossem microempresas nem empresas de pequeno porte, mantivessem um cadastro nos sistemas de processo eletrônico para que recebessem as citações e intimações de forma eletrônica. O grande erro do Código, ao que nos parece, é que não houve uma sanção para este não cadastro. Então, não manter este cadastro como determina a lei, a princípio, não é passível de qualquer sanção. Acabou que se tornou inócua esse dispositivo legal, fazendo com que esse meio eletrônico ainda fosse muito pouco utilizado. Vejam que essas hipóteses de comparecimento espontâneo, eu vou suprir o ato de citação em razão de uma atitude do próprio citando. Nesses casos, então, o ato de citar o réu ou citar o executado vai ser substituído por seu comparecimento espontâneo nos autos. Com isso, então, nós encerramos a primeira parte sobre a comunicação dos atos processuais, sobre a forma como a parte ré, ou a parte executada, ou interessada, é comunicada sobre a existência da ação, é integrada ao processo para, querendo, acompanhá-lo, se manifestar, exercer o seu contraditório. Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês até aqui, eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o nosso canal, se inscrever, ativar lá o sininho para receber notificação sobre novos vídeos e curtir este vídeo. Nos encontramos na próxima aula. Um abraço.